Olá, meu querido povo brasileiro, graça e paz a todos vocês. O que estamos vivenciando no nosso país e no mundo nesses últimos anos? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? Por que tanta corrupção? Por que tanta inversão de valores? Por que tanta perseguição às pessoas de bem? Gente, isso é uma verdadeira loucura o que estamos vivenciando. E nesse vídeo eu vou falar coisas quentíssimas para vocês. Eu lhes peço, por favor, não saiam deste vídeo. Assistam até o final, porque tudo que eu vou falar é de suma importância e peço sua atenção. No final, não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais para que outras pessoas também fiquem cientes desses assuntos. Eu quero começar com a perseguição às pessoas de bem no nosso país, principalmente os políticos da direita. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho como tudo isso começou? Em 2023, Lula reassumiu a presidência da República. E ele também foi ajudado por aliados como os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes. E em um dos seus discursos, Lula disse o seguinte: eu quero me vingar dessa gente. Ou seja, ele quer se vingar dos seus opositores. Não é à toa que isso está acontecendo no nosso país. Vocês podem ter visto, sim, com certeza, os presos políticos do 8 de janeiro, e também a prisão de Bolsonaro, que foi uma prisão injusta, porque ele não cometeu crime nenhum, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito, ele não tramou nenhum golpe de Estado. Mas o que aconteceu? A mídia e também esses políticos inventaram essa falácia de que Bolsonaro planejou um golpe de Estado para tomar o poder no Brasil, para que Lula renunciasse forçadamente à presidência. Mas não tem prova nenhuma de que Bolsonaro tramou esse golpe. Nenhuma. Mesmo assim, ele está preso. E agora com uma condição muito delicada de saúde. Ele pode morrer a qualquer momento, pessoal. E aí, em uma das notícias que eu vi, Alexandre de Moraes foi fazer uma inspeção na cadeia para ver se... E ele também, para ele decidir se Bolsonaro deve ou não deve receber ajuda médica. Gente, o que passa na cabeça de Alexandre de Moraes? É muito simples. Ele quer tirar Bolsonaro da face da terra. Ele quer matá-lo. Alexandre de Moraes virou o quê? Além de juiz, ele virou legislador, promotor, advogado, etc. Não, ele é só ministro da Suprema Corte. Ele tem que estar a serviço da Constituição, mas ele não está a serviço. Ele está rasgando sucessivamente cada trecho da Constituição. Só quem faz isso é criminoso. É um fora da lei. Ele não se importa com mais nada disso. Não podemos esquecer também do Clezão. Clezão, que também foi um preso político. Ele estava em condição delicada de saúde. Ele estava passando muito mal. Mesmo assim, Alexandre de Moraes foi avisado, mas mesmo assim ele não se importou. E por isso, Clezão morreu. E aí muitos disseram que Clezão nunca existiu, que ele foi apenas um ser que foi inventado, né, pelas pessoas. Mas não, Clezão realmente existiu. O sangue dele está manchado na alma de Alexandre de Moraes. Que eu tenho certeza, que eu posso dizer, afirmar com toda certeza, ele sim é um ditador. Assim como Lula e também o resto, muitos outros ministros do STF. Gente, até que ponto isso vai chegar? Até que ponto? Eu tenho certeza que muitos cristãos do nosso país têm ansiado para que Deus faça justiça. Mas eu não sei que tipo de justiça é essa que eles estão querendo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz o seguinte, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que Deus quer nesse momento, tanto para Lula, quanto para Alexandre de Moraes e esses outros ministros do STF que não são corruptos, participantes desses atos, que são participantes desses atos desastrosos que a gente tem visto, e também a outros políticos de esquerda, até mesmo aqueles que fazem parte de movimentos sociais como LGBT, MST, CUT, etc. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus em primeiro lugar, uma das características de Deus é misericórdia. Ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque para ele, vocês são pessoas importantes. Eu falo isso para você, presidente Lula, Alexandre de Moraes, os outros ministros do STF.
representantes, outros políticos da esquerda e de movimentos sociais. Entenda uma coisa: Deus ama vocês, Deus se importa com vocês, mas Ele não concorda com o que vocês estão fazendo. E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não vou, porque eu não sou um falso cristão. Se eu desejasse a morte de vocês, eu não seria um cristão verdadeiro. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus disse o seguinte: quando os apóstolos foram entrar naquela aldeia de samaritanos, e eles não foram aceitos, não foram recebidos, os apóstolos disseram para Jesus assim: Mestre, quer que façamos descer fogo do céu para destruir esses samaritanos? Jesus disse para eles assim: vocês não sabem o que pedem, porque eu não vim para destruir os ímpios, eu vim para salvar. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. Vocês são importantes para ele, mas ele não concorda com o que vocês estão fazendo. Se um dia um cristão dissesse que vocês devem pagar nessa terra, entenda uma coisa: se vocês se arrependerem de todo o coração e se voltarem contra os pecados que vocês têm cometido, Deus é misericordioso para perdoar e dar uma nova chance. Mas não adianta vocês receberem o perdão e voltarem a pecar. Não adianta. Outra coisa muito importante: Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Por quê? Porque essas pessoas são importantes e Deus quer que eles sejam alcançados. Ele quer que os ímpios se arrependam de seus maus caminhos e vivam, como diz Ezequiel capítulo 33. Eu não desejo a morte de vocês. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Entendam isso. Se vocês se arrependerem de todo o coração, podem ter certeza que vocês vão sim receber a segunda chance de Deus. Mas se vocês voltarem a repetir esses pecados, podem ter certeza, a mão dele, o juízo de Deus vai chegar sobre vocês. Não nessa terra, mas na vida por vir. Enquanto vocês ainda estão vivos, Jesus dá a oportunidade para vocês se arrependerem hoje, como diz a palavra de Deus. Arrependam-se hoje. Façam o que é certo aos olhos do Senhor. E podem ter certeza, vocês vão alcançar misericórdia e vocês vão ser transformados, vão ser libertos das garras de Satanás. Não deixe, por exemplo, outra coisa muito triste que eu ouvi: Lula dizendo que a verdade é mentira e a mentira é verdade. Gente, que inversão de valores é essa? Que inversão de valores absurda. Quer dizer então que é o seguinte: Lula disse que quer tirar o Brasil da pobreza, quer fazer o Brasil grande, quer levar picanha e cerveja para as pessoas. Infelizmente, ele não fez isso. Ele mentiu. Só quem mente é o diabo, gente. Só quem mente é o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E a mídia, a grande imprensa, também faz isso. Eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer isso. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. Porque se vocês não tomarem uma atitude agora, vai ser tarde demais um dia. Eu estou aqui para impedir que isso aconteça com vocês. Porque eu quero seguir o exemplo de Jesus, o caráter de Jesus. Assim como ele se importou com vocês, não é à toa que ele morreu por você e por todos nós na cruz do Calvário. Eu também me importo com vocês. Muito. Eu quero vê-los diferentes. Quero vê-los novas pessoas, novas criaturas. Mas vocês precisam querer, permitir que o Espírito Santo toque em seus corações. Minha oração é essa: permitam-se que o Espírito Santo toque em vocês e que vocês busquem novas vidas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês: a perseguição implacável aos cristãos ao redor do mundo. Eu quero citar para vocês alguns exemplos. Na Nigéria, na China, e também quero citar na Coreia do Norte. Pessoal, entenda uma coisa: o que a gente viu que aconteceu na Nigéria foi terrível. Mais de 7.000 cristãos foram mortos por radicais muçulmanos. Gente, isso é terrível. Entenda uma coisa. E também, lá na China, pastores estão sendo presos, igrejas estão sendo fechadas. Gente, entenda uma coisa. Eu, como um verdadeiro cristão, acredito o seguinte: bem-aventurado. Bem-aventurado significa, para quem não sabe, feliz. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que é perseguido, injuriado, caluniado, difamado, agredido
torturado, até mesmo morto por causa do nome de Jesus. Porque deles é a salvação. Eu tenho certeza absoluta. Esses 7 mil, mais de 7 mil que morreram na Nigéria, agora estão na glória com o Senhor Jesus. Porque eles não desistiram da sua fé. Da mesma forma que o apóstolo Paulo. Quando ele estava à beira da morte, à beira de ser executado, ele disse a seu filho na fé Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, Paulo foi um dos maiores exemplos, que enfrentou todo e qualquer tipo de mal por causa do nome de Jesus. Mas mesmo assim ele se manteve firme e viveu. Ele começou como perseguidor da igreja, mas morreu como um perseguido e morreu como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Um verdadeiro cristão. E esses pastores, esses cristãos, e todos os cristãos desse país, do mundo, precisam entender isso. Nós somos bem-aventurados. Por quê? Já falei isso, pessoal. Se a gente morrer nesse mundo, estaremos na glória com o Senhor Jesus. Porque mesmo em face da morte, nós não teremos abandonado a nossa fé. Eu não vou abandonar a fé. Eu não me importo em ser perseguido por causa da minha fé. Não me importo ser perseguido por causa do evangelho. Porque isso não me enfraquece. Isso não me detém. Se alguém me disser para parar, eu vou continuar. Assim como os apóstolos fizeram. Eles foram impedidos pelos líderes religiosos, mas mesmo assim eles continuaram pregando. E a palavra de Deus alcançou milhares e milhares de pessoas. E eu peço a vocês, eu falo para os muçulmanos e também para o governo chinês. Jesus também se importa com vocês. Jesus não os odeia. Ele não está alegre com o que vocês fazem. Não está. E principalmente vocês que matam judeus. O que a palavra de Deus diz? Que Deus vê com profundo pesar a morte dos seus santos. Ele está aí. Eu estou dizendo. Não sou eu que estou falando. É o próprio Deus que diz isso. Quem mata cristãos, entenda uma coisa. É uma frase minha que é de suma importância. Eu peço a sua atenção. Aquele que persegue os cristãos, persegue ao próprio Senhor Jesus. Aquele que persegue o Senhor Jesus está desafiando sua autoridade. Aquele que desafia a autoridade de Jesus é humilhantemente derrotado. Eu vou citar um exemplo para vocês. O faraó Ramsés II, que foi o faraó do Êxodo, que oprimiu Israel severamente durante seu reinado, o que aconteceu? Deus ajudou Moisés a libertar o povo de Israel do cativeiro, da escravidão egípcia, através de 10 terríveis pragas, até chegar na 10ª, que foi a morte dos primogênitos. Aí Ramsés se viu derrotado e permitiu a saída dos hebreus. Só que chegou um momento em que ele percebeu assim: por que eu fiz isso? Por que eu deixei que os hebreus fossem libertados? Por quê? Isso foi obra de Deus. Porque foi Deus que endureceu o coração de Ramsés para que ele mandasse ele e todo o seu exército fossem atrás dos hebreus para matá-los. Mas aí o que aconteceu? Os hebreus estavam com medo, mas Moisés os encorajou para não temerem. Então aconteceu, Deus abriu o mar vermelho, os hebreus passaram a pé enxuto para o outro lado, e aí aconteceu, o exército egípcio foi atrás deles, mas mesmo assim as águas se fecharam, Deus fechou as águas, e aí todos eles morreram. Por que isso aconteceu? Porque quando Deus endurece o coração de uma pessoa perversa, para que ela fique ainda mais perversa, o que acontece? É para que o propósito dele se cumpra nessa pessoa. E a gente precisa entender isso. Aqueles que perseguem, todos, cristãos e judeus, devem saber, já perderam, porque vocês estão guerreando contra o próprio Deus. Quem guerreia contra Deus já era, perdeu. Então eu preciso dizer isso para vocês. Se vocês continuarem assim, vão colher péssimos frutos também. Eu tô aqui para impedir que isso aconteça com vocês. Quero mostrar a verdade. Vale a pena sofrer por causa do nome de Jesus. Vale a pena viver por uma fé nele. Vale a pena. O que seria de nós se não vivêssemos pela fé no Filho de Deus?
Eu creio, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus homem que veio à Terra. E Ele quer também transformar suas vidas. Permitam-se, arrependam-se desses seus pecados e tenham novas vidas em Cristo Jesus, porque Ele também os ama. Ele ama os muçulmanos? Ama. Ele ama os políticos da China e também da Coreia do Norte, que perseguem severamente os cristãos? Ama. Mas Ele não concorda com o que vocês fazem. Não podemos esquecer o que aconteceu na Coreia do Norte. Quando o avô de Kim Jong-un assumiu, e aí ele enganou os pastores, né, para que votassem nele e instaurasse um novo governo. E o que aconteceu? Aquele homem matou os pastores, destruiu as igrejas, porque ele mentiu, né? Mentiu e aí enganou os líderes. E aí aconteceu, foi uma completa destruição na Coreia do Norte. E a minha oração é isso também, para que o governo da Coreia do Norte se arrependa. Todos os políticos da Coreia do Norte, China e países muçulmanos se arrependam. Outra coisa, a terceira coisa que eu quero falar, a inversão de valores. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho do tempo também, vamos voltar no tempo um pouquinho. Por mais de 40 anos, a esquerda se infiltrou na educação brasileira para destruir a mentalidade dos nossos alunos. Eles queriam perverter os valores deles. Eles queriam que eles esquecessem de todos os princípios que seus pais ensinaram. Começou com Paulo Freire, depois foram com outros representantes da esquerda que se infiltraram na educação para causar um grande rebuliço na mente dos alunos. Todos eles, crianças, adolescentes, alunos universitários, todos eles. Mas entenda uma coisa, e também não podemos esquecer, que durante várias vezes o Plano Nacional de Educação colocou material didático para falar de comunismo, ideologia de gênero, de sexualidade, tanto material que não é apto para um jovem, uma criança, aprender nessa idade. Gente, entenda uma coisa, isso também é um absurdo. Os professores precisam ensinar o básico dos alunos na escola, português, inglês, matemática, geografia, seja todos eles. E na faculdade eles têm que ensinar a profissão dos alunos. Professores de escolas, principalmente de escolas públicas e universidades privadas, federais. Entenda uma coisa, vocês são pessoas importantes nessa sociedade. Vocês foram designados para cuidarem da educação do filho, da educação escolar. Vocês foram designados para ensinarem o básico, as matérias básicas e também os universitários para ensinarem a profissão dos alunos. E não para botarem ideologias malignas que distorcem os valores deles. Libertem-se disso. Porque muitas dessas escolas públicas, universidades públicas também, são influenciadas, têm investimento financeiro do governo. E aí eles com certeza colocam pilha nos professores para que ensinem coisas erradas aos alunos. Gente, isso não pode continuar. Os alunos têm que sair pessoas de bem, de caráter, de pessoas que vão ser grandes na sociedade, não como vagabundos, não como zumbis que tiveram seus valores deturpados por ideologias satânicas, comunistas, leninistas, diabólicas. Não se deixe levar por isso. Vocês precisam se manter neutros e ensinarem apenas o que o aluno deve aprender. Nada de doutrinação, nada disso. Porque senão vocês vão sofrer consequências terríveis dos pais desses alunos e também de muita sociedade, da nossa sociedade. Portanto, eu lhes peço, parem com isso. Ensinem apenas o básico. Ensinem a profissão do aluno. E deixem também, se vocês quiserem servir a Cristo, amém. Sirvam. Mas se vocês não quiserem, amém também. Eu respeito a decisão de vocês. Eu respeito. Dos professores, dos muçulmanos, dos políticos, eu respeito. Mas saibam de uma coisa, uma hora a conta vai chegar. E aí quando essa conta chegar, vai ser tarde demais e não vai ter mais chance de se arrepender. Saibam disso, Jesus está voltando. Eu quero terminar esse vídeo dizendo isso. Jesus está voltando. Essa é uma mensagem para todos vocês não crentes. E também para incluir também os crentes. É hora de mudança. É hora de transformação, arrependimento, confissão de pecados, libertação. Nada de libertinagem, nada de doutrinação, nada de ideologias malignas. Porque um dia a conta vai chegar.
Deus abençoe rica e abundantemente.